Imagine encontrar no meio do oceano um navio completamente vazio, sem gritos, sem tripulação, sem explicação imediata. Foi exatamente isso que transformou um simples navio em lenda. Entre todos os chamados navios fantasmas, um caso se destaca até hoje. O nome dele era Mary Celeste, uma embarcação real, registrada e encontrada à deriva em 1872. Mas para entender o mistério, é preciso voltar ao começo da viagem. Naquele tempo, o oceano era uma rota de comércio e também de incerteza. Sem rádio, sem resgate rápido, sem qualquer ajuda imediata. Cada travessia dependia de disciplina, experiência e um pouco de sorte. O Mary Celeste partiu com um capitão respeitado e marinheiros experientes. A bordo estavam também a esposa e a filha pequena do capitão. Nada indicava que aquela viagem entraria para a história. A carga parecia comum dentro da lógica comercial da época, mas entre os barris havia álcool industrial, um detalhe importante para o caso. Dias depois, outro navio avistaria uma cena impossível de esquecer. O Mary Celeste seguia no mar, mas de forma estranhamente irregular. Quando a embarcação foi abordada, o silêncio tomou conta de tudo. Não havia uma única pessoa a bordo, e o mistério começava exatamente ali. Lá dentro, vários objetos ainda estavam em seus lugares. Havia comida, havia pertences, havia sinais de partida repentina. O mais intrigante é que o navio ainda estava flutuando. Ou seja, por que abandonar uma embarcação que ainda podia navegar? O bote salva-vidas, porém, não estava mais ali. Esse detalhe sugeria que a tripulação saiu por vontade própria. Mas vontade própria não significa escolha segura. Talvez eles acreditassem que permanecer no navio era mais arriscado. Em alto mar, a percepção de risco muda tudo em segundos. Outra teoria aponta para um erro de navegação. Se os instrumentos indicassem perigo imediato, abandonar o navio pareceria racional. O problema é que, no oceano, poucos metros podem decidir o destino de todos. Se a corda se rompesse, não haveria volta. O navio seguiria sozinho e a tripulação desapareceria no horizonte. Essa é uma explicação simples, mas assustadoramente possível. Nem todos, porém, ficaram satisfeitos com essa hipótese. Alguns suspeitaram de motim, outros imaginaram piratas. Mas havia poucos sinais concretos de violência a bordo. Isso enfraquece as teorias mais dramáticas. Ainda assim, o caso nunca deixou de alimentar especulações. Quanto menos respostas existiam, maior ficava a lenda. E com o tempo, fatos reais se misturaram a exageros. Muitos relatos posteriores tornaram o mistério ainda mais sombrio. Mas o centro do enigma continuava o mesmo. Por que uma tripulação experiente deixaria para trás a própria chance de sobrevivência? Essa pergunta atravessou décadas sem resposta definitiva. Historiadores analisaram a rota, a carga e os registros disponíveis. Marinheiros tentaram imaginar a decisão tomada naquele momento crítico. E mesmo assim, o oceano guardou o capítulo final. É isso que torna o Mary Celeste tão fascinante. Não é apenas uma história de desaparecimento. É uma história sobre medo, incerteza e decisões sem retorno. No mar, o tempo para decidir pode ser mínimo, e um único erro pode apagar todos os rastros. Talvez a verdade tenha sido simples demais para sobreviver ao tempo, ou talvez estranha demais para ser reconstruída por completo. O que sabemos é que o navio foi encontrado. O que não sabemos é porque ninguém ficou nele. Foi pânico? Foi erro de cálculo? Foi uma ameaça invisível? Ou apenas uma decisão desesperada, tomada cedo demais? Nenhuma teoria fecha o caso por completo, e talvez seja exatamente por isso que ele continua tão vivo. O Mary Celeste virou símbolo de tudo o que o mar pode esconder, um lembrete de que a ausência também conta histórias. Histórias que nunca terminam, porque nunca foram totalmente explicadas. Talvez o oceano não apenas levou pessoas, talvez ele tenha levado a única resposta definitiva. E assim um navio vazio se tornou maior que sua própria viagem. Séculos podem passar, mas algumas perguntas não envelhecem. Quem estava certo naquele instante final? Quem viu o perigo primeiro? E o que realmente aconteceu no navio encontrado à deriva sem explicação?